Em nome da Bienal, da Folha de São Paulo, da UOL e do Auditório Ibirapuera, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A exposição Em Nome dos Artistas, que ocupará o pavilhão da Bienal de hoje até o dia 4 de dezembro, é, sem dúvida alguma, uma oportunidade única para o público brasileiro entrar em contato pela primeira vez com as grandes referências da arte produzida nos últimos 30 anos, trazidas aqui para São Paulo. Em nome da Bienal, gostaria de dizer que estamos muito contentes e felizes em poder proporcionar essa mostra ao público e, ao mesmo tempo, bastante honrados em receber este extraordinário conjunto de artistas e trabalhos da coleção do Astrup Fearnley Museum of Modern Art de Oslo, na Noruega. Trata-se de uma das mais prestigiadas instituições internacionais dedicadas à promoção da arte contemporânea. Dessa grande coleção, exibimos no pavilhão da Bienal um recorte da arte norte-americana, dividido em 3 capítulos. A exposição traz, em um primeiro momento, uma constelação de mostras individuais de obras de artistas célebres que conquistaram seu lugar no cenário artístico nos anos de 1980 a 1990. O segundo capítulo é uma investigação dos artistas contemporâneos emergentes, mostrando a diversidade da cena artística jovem, ainda em processo de transformação e desenvolvimento. Por fim, recebemos um convidado britânico, cujos laços conceituais ligados a artistas norte-americanos mais estabelecidos e sua influência sobre a nova geração fazem deste um segmento complementar fascinante dentro da exposição. Para abrir este grande evento, que com certeza ficará marcado, recebemos aqui, neste encontro, com o artista Jeff Koons, um dos mais expressivos nomes da arte contemporânea internacional. Além de Jeff Koons, que subirá ao palco, gostaria de anotar a presença de Nate Lohman, que está presente aqui na primeira fila, que é um dos artistas que está no segundo andar, e o Sr. Tom Sachs, que está na segunda fila aqui da plateia. E gostaria de parabenizar Gunnar Kvaran, que sem ele essa mostra não seria tão importante quanto ela será. Muito obrigado, Gunnar. A palestra de hoje é realizada pela Bienal em parceria com o Auditório Ibirapuera, a Folha de São Paulo e a UOL, que fará a transmissão ao vivo do evento para o site. Jeff Koons fará agora uma apresentação e logo após daremos início à sabatina da Folha de São Paulo, na qual o artista responderá a perguntas feitas pelos jornalistas Fernanda Mena, Fábio Cipriano e Daniel Boaventura e pela curadora Lisete Lanhado. Por fim, gostaria de agradecer aos patrocinadores da exposição Em Nome dos Artistas, o Itaú, a Fiat e a Oi. E dizer a todos os presentes que são nossos convidados para a abertura prévia da exposição, hoje, a partir das 17h30, será um pouquinho mais tarde, porque estamos atrasados, no pavilhão da Bienal. Vocês deverão apresentar o ticket da palestra na entrada. Agradeço a todos e chamo ao palco o Sr. Jeff Koons. Thank you. Thank you. Thank you very much. Obrigado. Yeah, it's really wonderful. É realmente maravilhoso estar aqui em São Paulo. Very natural. Me parece uma sensação muito natural. Hoje cheguei aqui no Brasil, minha primeira vez aqui, olhando pela janela, vendo a cor do solo, a vegetação, tudo me parece tão natural. Eu estou ansioso por voltar muitas vezes no futuro, porque estou me sentindo muito bem aqui. Acho que há alguns anos, na Bienal, expôs algumas pinturas minhas, e desde então eu quero vir. Astrup Fearnley tem sido uma organização incrível em termos de coleção de arte contemporânea, e não apenas arte americana, mas também é muito entusiasmante participar nessa exposição. Eu gosto do título, Em Nome dos Artistas.
todo o assunto da arte aqui, eu quero dar uma visão geral da minha história como artista. Essa é a primeira imagem que eu vou mostrar para vocês. É um pouco infantil. Mas quando eu era jovem, eu tinha acho que 3 anos de idade e eu comecei a ter consciência da arte. No sentido em que quando eu estava desenhando, meus pais vinham e finalmente eles me faziam me sentir como se eu pudesse fazer algo melhor que a minha irmã. Eu tenho uma irmã, 3 anos mais velha, a Karen, e tudo ela fazia melhor. Ela pulava mais alto, ela contava, ela falava melhor que eu. Então, finalmente, eu tive a sensação de que eu podia fazer alguma coisa e me deu uma sensação de pertencer àquele ambiente. Eu continuei, tive aulas particulares com 7 anos de idade e todo sábado de manhã eu ia para essa aula com essa senhora de 80 anos e ela vinha e olhava para os meus desenhos e falava: Jeff, você pode levar isso para casa e mostrar para os seus pais. E parecia o Frankenstein. E ela pegava uma borracha e começava a apagar o desenho, pegar um pastel, fazia uma marca aqui, outra ali. E eu via ela criando as ilusões de espaço, como fazer uma flor parecer real, a pétala. Então, aprendi a desenhar dessa forma. E aprendi também a me sentir à vontade trabalhando com as pessoas. Então, hoje, trabalhando com uma grande equipe, vi que aprendi desde cedo a me sentir confortável dentro dessa interação. Então, tive essas aulas de arte até o ginásio, até o ensino intermediário, eu fazia aula de artes. A única coisa que eu estava pronta era fazer faculdade de Belas Artes. Então, fui para a faculdade de Belas Artes. No primeiro dia, colocaram todos num ônibus, no Merton Institute of Art, em Maryland. E nos levaram ao Museu de Baltimore. E no museu, eu entrei e vi Braque, Monet, Cézanne, e eu não conhecia a obra de nenhum daqueles artistas. Eu senti que o motivo pelo qual estou hoje aqui é porque eu consegui sobreviver àquele dia. O impacto daquilo, isso tem tudo a ver com a minha obra. Conforme eu for falando aqui, eu espero conseguir explicar isso, porque a arte pode ser uma coisa que te dá um poder incrível ou, ao contrário, tira todo o seu poder. A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir se aceitar e aceitar a sua própria história. E eu sinto que, conforme eu consegui sobreviver àquele dia, aí começou minha história. E muitas pessoas não sobrevivem a isso. Isso acontece em diferentes momentos na vida, quando você sente que há expectativas a respeito do seu trabalho, ou que você deveria ter se preparado, e isso acaba com você. E aí é que a arte tira o seu poder, quando você sente que você não está à altura. Mas, de qualquer maneira, fui à faculdade de artes, fui para minhas aulas de história, e eu tive um professor, Bourdet, que era fantástico, e ele trouxe a Olímpia de Manet, e foi aí que a arte se abriu para mim. Eu percebi que eu era o homem mais afortunado da sala, porque a arte, então, se tornou um veículo conectando a sociologia, a psicologia, a filosofia, teologia, todas as artes humanas unidas ali através desse veículo que também criava ansiedade, tentando criar um espaço perfeito da Renascença. Então, ser capaz de ter esse vislumbre das oportunidades da vida. E quando eu fui para a Faculdade de Artes, então de Belas Artes, em Chicago, eu estudei com pessoas, e isso, para mim, foi uma continuação do surrealismo, porque um dos primeiros livros que eu tive quando era criança foi um livro de Salvador Dalí. Eu sempre gostei muito dele, acho que é um artista muito generoso, mas eu conhecia a obra de Dalí e adorava a ideia da vanguarda, do Dada. O surrealismo é fácil de ser apreciado, é facilmente apreciado, mas no curso de arte, da arte, eu acho que você precisa primeiro aprender a confiar em si mesmo na arte antes de alcançar qualquer tipo de transcendência. Então, como jovem artista,
percurso tinha a ver com essa jornada interior, olhar para o mundo, pensar sobre o mundo. Finalmente cheguei a um ponto onde se desenvolve uma iconografia pessoal, e essa iconografia funciona como um veículo para você se comunicar externamente com o mundo. E chegamos a esse ponto onde a última coisa que você quer fazer é lidar consigo próprio. Você quer sair de si. E esse é o início da arte objetiva. Você tem a arte subjetiva, que refere-se ao interior, e a arte objetiva, exterior. Se eu usar objetos, flores, balões, são as minhas primeiras peças externalizadas, mas são metáforas na realidade. Tudo que é externo é uma metáfora, e é uma metáfora para as pessoas, porque, no final das contas, na realidade, não temos interesse nas coisas externas. Nosso interesse é nas pessoas. E esse é o curso da arte objetiva. É aí que ela te leva. Isso aqui é um coelho e uma flor infláveis. Isso é de 1978. Meu pai era decorador. Ele tinha uma loja de móveis. E quando eu era criança, eu ia para a loja dele e as coisas estavam ali expostas. Esses objetos estavam ali expostos. E você tem esse senso de abstração desses espelhos que estavam ali à volta dos objetos. Quando eu fiz nessa obra, eu estava tentando me purificar da minha própria sexualidade através da arte. Isso ainda é intenso, tem cores intensas, tem verdes, mas eu estava nessa trajetória que eu estava tentando fazer coisas não somente que tivessem não apenas a ver comigo, mas através que tivessem a ver com o espectador também. Então, eu trabalhei com objetos infláveis durante todo do meu trabalho, a minha obra, mas através deles eu queria fazer algo que fosse além de simplesmente trabalhar com objetos. E eu espero que tenha contribuído em algo para a tradução do Champiana. Isso aqui na coleção de Astrup Fearnley é o novo Double Decker. Temos... Eu penso como se fosse uma unidade familiar essa obra. O aspirador de pó, que às vezes tem uma aparência mais feminina. Quando eu estava fazendo essa obra, eu estava pensando, se você olhar aqui no lado de cima do aspirador de pó, diz wet dry, lavado a seco. O aspirador é meio fálico, mas ao mesmo tempo temos esse saco aqui, é um saco que parece, na realidade, um objeto parece uma vassoura. Esses objetos, eu queria que eles fossem no estado de ser quase que eterno. Como indivíduos, precisamos participar na vida para exibir a nossa integridade. E esses objetos, você tira ele da embalagem e coloca ali. Eles têm a ver com a não participação. A nossa integridade tem a ver com a nossa não participação na fabricação. Depois, então, de The New, que é o nome dessa obra, eu fiz uma obra chamada Equilibrium. É outra sobre o estado de ser, onde a bola de basquete está dentro de um aquário. É como se fosse um embrião no útero. É um momento pré-nascimento, esse estado de eternidade. Eu queria fazer uma obra mais biológica do que The New, direcionando tudo para a vida humana, ao invés de simplesmente externalizar a obra. Eu queria trabalhar com cores, mostrando aspectos do consumerismo e do ready-made que fossem mais masculinos. As bolas de basquete são a cor laranja, a cores de bronze, marrom, um pouco mais escura. A obra é um pouco mais escura. Essa bola
ela equilibra as forças do equilibrium, mas não é um equilíbrio permanente. Eu poderia ter criado um equilíbrio permanente, mas eu teria que ter uma linha divisória ali, uma interface entre dois líquidos diferentes. O líquido mais puro, nesse caso, para mim, seria a água. E foi o que eu usei aqui, a água. Mas a gradação mais simples seria usar o sódio. Então, é um sódio de alto grau de reação. Eu quero que o espectador olhe para o tanque e deseje o equilíbrio, esse estado de ser mais elevado, estando entre a vida e a morte, de uma certa forma. E isso aqui é um equilíbrio livre de qualquer ferramenta. Você coloca esse aquário ali e ele te leva, e a não ser que você... e ele funciona como um aqualung. É como se fosse um aqualung de bronze, mas num estilo mais masculino, como se fosse um pulmão, como se você tivesse tirado o pulmão de uma pessoa. O motivo pelo qual eu trabalho com os objetos infláveis, nós somos infláveis, nós respiramos, e esse é um sinal de otimismo. Se você expirar, você tira todo o ar do seu corpo, e isso é o sinal da morte, como se fosse a última respiração de uma pessoa. Então, trabalhando com esses objetos infláveis e mantendo-os permanentemente inflados, demonstra um senso de otimismo permanente. Esses objetos estão nessa exposição, e eu gosto dos aquários com mais de uma bola. Eu fiz um com uma bola, com 2 bolas e com 3 bolas. Dependendo da vibração, dependendo do sol, na sala, as bolas se movem dentro do aquário, e no momento elas estão num lugar, no dia seguinte talvez estejam no outro lado do tanque, 2 estão ali, outras estão lá, devido ao seu movimento dentro da água. É como se fosse o início de uma inteligência artificial, o início de uma nova forma de vida, esse movimento biológico que acontece. Depois da obra Equilibrium, eu estava andando na Quinta Avenida e vi na Rua 27, em Nova York, um trem feito de plástico e porcelana. E era o trem do Jim Beam. Eu olhei e pensei, olha, isso seria uma obra fantástica. O interessante seria transformar isso num outro material, ao invés de porcelana e plástico que está ali, mantendo a alma da obra, porque a obra funciona como o álcool aqui. Então, eu comprei o trem, os trilhos, entrei em contato com a empresa Jim Beam e pedi para tirar um molde dessa peça e transformá-la em aço inoxidável. E eu queria poli-la, porque eu queria usar um material proletário, mas que também tivesse uma qualidade de luxo, de intoxicação, como se você olhasse e você perdesse um pouco o seu equilíbrio, como se o mundo ficasse de pernas para o ar. Então, eu pedi para que mandei o trem para eles, pedi para fazer o molde, e ali na parte da frente é onde tem a garrafa de uísque Jim Beam, né? Se você levantar a parte de cima ali daquele compartimento, há uma garrafa de uísque. Eu quero que as pessoas olhem para o trem e o desejem, porque tem uma sensação aqui de materialidade que quebra, então, o casulo. Você entra em algumas situações de arquitetura, você sente uma segurança econômica. E eu queria que o trem fizesse com que você tivesse essa mesma sensação. A degradação do alcoólatra ao consumir o álcool, eu não queria que ninguém consumisse o álcool, mas eu queria trazer essa tensão
lidando com a abstração, com o luxo, tentando dizer às pessoas para não abrirem mão das suas seguranças econômicas, digamos assim. Essa é uma obra que se refere à dor que algumas pessoas passam, uma dor econômica em alguns lugares do mundo. É importante entender a abstração aí. Esse é o coelho, o Rabbit. Eu fiz em 1996. A primeira vez que eu trabalhei com aço inoxidável foi para a exposição Luxury Degradation, da qual o trem também faz parte. E é uma coisa metafísica perfeita, porque a única coisa que preserva o álcool é o aço inoxidável. E todo tipo de tubulação nas destilarias. Então, o material me veio como uma coisa natural. Eu não tive essa ideia de usar o aço inoxidável porque preservaria o álcool. O coelho é feito de aço inoxidável. E quando eu fiz o coelho, em 1996, ele fez parte de uma coleção chamada Statuary. Há diferentes peças, aqui Louis Couture, Bob Hope, Two Kids, Italian Woman. Mas quando eu fiz o Rabbit, o coelho, eu queria fazer uma peça que refletisse a minha própria história trabalhando com os ready-mades. Lembre-se da primeira imagem que eu mostrei, o coelho inflável, mostra já a história do meu trabalho com os ready-mades. Simboliza uma certa fantasia e eu queria lidar com a generosidade. Eu cresci na Pensilvânia e as pessoas nos seus quintais colocavam, às vezes, fontes para os passarinhos beberem água, arbustos. Na Europa, você vê muito isso. Eu não sei se vocês fazem aqui no Brasil, mas é uma forma de um vizinho ser generoso com o resto da comunidade. Você anda e olha o jardim todo decorado dos vizinhos, e é isso que o coelho representa aqui, a generosidade da vizinhança. Isso, um dos motivos pelo qual isso é icônico é que quanto mais associação você tem com uma imagem, mais icônica ela é. Eu mencionei essa abertura, essa decoração de jardim. E é importante ser generoso com a sua comunidade. Se você olhar para isso aqui poderia ser também um símbolo do coelho, do Playboy, ou se eu tivesse microfone aqui, pode ser o símbolo de uma pessoa falando, pode ser o coelho da Páscoa, o símbolo da ressurreição. Depois de fazer, então, essa coleção Statuary em 1986, em 1998, eu fiz uma coleção chamada Banalidade, Banality. E nessa coleção comecei a falar mais claramente e esclarecer o meu interesse, quais eram os meus interesses. E ao fazer isso, eu tentava comunicar às pessoas que, como eu comecei falando sobre a minha visita ali no Museu de Baltimore, cada vez, qualquer que seja a história da pessoa, essa história é perfeita. Nesse momento, quando você encontra algo que te entusiasma, você tem essa sensação de transcendência das suas próprias possibilidades, você tem que ter a aceitação de si próprio. Então, eu queria fazer uma obra que, assim que o espectador entrasse em contato com ela, ele não se sentisse diminuído, você se aceitasse as coisas a respeito de si mesmo, as coisas que você não gosta, e uma sensação de que, a partir desse momento, qualquer interesse que estivesse ali no espectador, que ele tivesse uma sensação maior de possibilidades. Então, isso aqui é uma escultura de madeira feita para essa coleção Banality. Eu usei a madeira porque queria que as pessoas sentissem uma segurança espiritual. As pessoas vão para as igrejas e tem o barroco, tem essas esculturas, essas esculpidas em madeira. Então, tem essa estética teológica e é um pouco autobiográfica. O menininho empurrando o porco, na realidade, eu me senti que era eu. E eu, na realidade, não estava me incomodando com que as pessoas fossem pensar sobre isso. Eu tinha uma presença espiritual do meu lado e tentando levar a obra nessa direção.
A base tem a forma de um pé que empurra a obra para frente. Isso é uma outra escultura de Banality, é chamado Mulher na Banheira, Woman in the Tub, feita de porcelana. E eu trabalhei com madeira, eu queria trabalhar com porcelana. E eu queria trabalhar com porcelana porque ela vinha das cozinhas reais, apenas os reis tinham porcelana, apenas os nobres, ao passo que hoje é um material totalmente democratizado e todos nós podemos ter porcelana. Meu avô, na sala de televisão, na sala de estar, ele tinha uma pequena mesa, e nessa mesa havia uma mulher pequena que estava ali no sofá e tinha as pernas no ar, e abaixo das pernas havia um cinzeiro. E se você colocasse um cigarro ali, a porcelana era tão fina que fazia com que as pernas das mulheres se movimentassem. E havia um ventilador ali. Eu conhecia essa porcelana e eu adorava mexer nas pernas dela, eu adorava quando eu era pequeno. E essa é a mulher na banheira. A mulher na banheira ali, ela está um pouco assustada porque ela percebe que alguém está na banheira com ela, há um respirador saindo ali. Eu sempre achei que essa obra tinha a ver com a vitimização. Ela tem também uma relação com o urinol de Duchamp por causa da porcelana e tem a ver com a autoaceitação também. Como crianças, a gente começa a aprender sobre o nosso próprio corpo no banheiro. Isso, sem nenhuma culpa, vem também da nossa... Se tirarmos a culpa desse ato, é a interação com o nosso próprio corpo. Então, é essa sensação de aceitação e a remoção da vergonha e da culpa que temos a respeito de nós mesmos. Em Banality, temos também uma outra escultura de madeira. Isso aqui são policiais. Eu também tinha pequenos animais de porcelana e de madeira, e aqui temos um bem grande, é um urso, perdão. Tem 2 metros de altura e ele brinca com o policial. E o policial é como se fosse uma peça de Hitler. Aí, na exposição Banality, eu tentava estabelecer um diálogo sobre como a arte deveria usar todas as ferramentas em prol da comunicação. Às vezes, no mundo da arte, nós tentamos, às vezes, comunicar ideias e olhamos e falamos assim, não, isso aqui não está muito bom. Em Banality, eu dizia para as pessoas usarem todas as ferramentas de comunicação, manipulação, sedução, tudo o que você puder para se comunicar. E isso num ato de arte, através disso, em uma responsabilidade moral com a sua comunidade. Não significa que você não use as ferramentas, mas você tem que ter uma base moral na forma de utilizá-las. E isso é um símbolo. Em vez de ter alguém com a arte sob controle, você tem uma base moral aí para a arte. E é como se fosse um brinquedo sexual também. Isso é Michael Jackson, em Bubbles. Essa obra está na coleção Astrup Fearnley, mas não podemos trazê-la para a exposição, mas é uma peça de porcelana. E no diálogo sobre a aceitação própria, tentando comunicar às pessoas que tudo sobre a história delas é perfeito, tudo que aconteceu com elas é perfeito até aquele momento, e qualquer que seja o desejo das pessoas, o que quer que elas queiram fazer na vida, a pessoa que é um dançarino, talvez ela queira fazer fazer passos mais sofisticados, o que quer que seja que a pessoa queira fazer, que ela tenha uma essência ali do que os seus sonhos são possíveis, a transcendência do espectador. Não tem a ver com essa transcendência do objeto. Os objetos não têm transcendência. A arte nunca está no objeto. A arte está sempre no espectador. É o seu potencial, suas potencialidades. Os objetos não têm possibilidades. Eles são simplesmente o que são.
Michael Jackson, em Bubbles, estava ali como se fosse uma Pietà, uma figura contemporânea de Michelangelo. Tem aí uma escultura no estilo da Renascença, do mesmo tipo de forma. Mas hoje, no mundo contemporâneo, o tipo de adulação que dedicamos às celebridades, aos músicos, às celebridades, é semelhante à época em que toda essa ênfase era colocada na filosofia, na espiritualidade, em áreas diferentes. Estava lá para comunicar às pessoas que são obras que têm uma representação espiritual. Temos aqui também Cristo entrando em Jerusalém na exposição, mas em vez de Cristo era Buster Keaton, num pônei em miniatura. Mas era um mesmo tipo de simbologia implícita. Depois dessa exposição Banality, eu fiz uma exposição chamada Made in Heaven, feitas nos céus. Made in Heaven, havia obras, quando eu falava da mulher na banheira, guilt, sobre a culpa, a vergonha e o corpo, isso tudo era uma continuação dessa comunicação com o público sobre a autoaceitação, sobre a remoção da culpa e da vergonha. Eu levei minha ex-mulher, que era Titiolina, para Florença para ver a expulsão de Masaccio. E a expulsão tem Adão e Eva saindo do Éden. Adão está numa posição púdica ali, e essa posição aqui representa a vergonha e a culpa, e é exatamente ela quer dizer, ela é a mesma posição em que está a Afrodite. E a Afrodite, nesse caso, representa a fertilidade. Tudo isso comunica ao público sobre a forma de ter uma vida onde você pode ter uma possibilidade maior, uma transcendência. Nessa cena de expulsão do paraíso, eu queria produzir uma obra que fizesse as pessoas se sentirem melhor sobre si mesmas, sem essa culpa, sem essa vergonha, não apenas sobre sua cultura e sua história, mas sobre seus seres físicos. Isso aqui é uma parte da minha obra que lida com o corpo, a aceitação do biológico. E é impressionante. A nossa história verdadeira é a nossa história biológica. Todas as outras narrativas são falsas. Estão lá por um momento. O que quer que faça com que a pessoa se satisfaça politicamente, acontece, mas a história real, aquela na qual podemos confiar, nosso DNA, nossos genes, nossa história biológica, e todos nós compartilhamos isso. Todos seres humanos compartilham essa história. E é difícil, às vezes, para nós lidarmos até mesmo com a nossa própria procriação, como continuamos nessa narrativa da vida humana. Mas isso aqui é Jeff e Elona. Isso aqui foi tirado de uma escultura de Renan, das crianças. Então, uma escultura de madeira. Eu sempre gostei dessa sensação de fertilidade. Você olha a imagem e ela é muito fértil, com lindas possibilidades, mas as flores estão cortadas, e quando as flores são cortadas, elas são domesticadas. E essa exuberância, se pensarmos nela, não há esperança, na realidade, porque as flores já foram cortadas. Isso é chamado cherubs, sou eu, minha ex-mulher, querubins, numa sensação rococó, barroca, numa sessão de renascença, passando essa imagem, porque falei sobre a face das flores. Um filhote é a vida, é um organismo que está crescendo. E essas plantas, vocês podem colocar diferentes plantas aí. Algumas vão renascer, mas estão confinadas. Você só tem uma certa
profundidade de solo ali, 30 centímetros, e há 60 mil plantas ali, mas há esperança. E apesar de você saber que o ciclo de vida da planta, você está vendo isso, você sabe que o ciclo vai terminar, elas vão começar a morrer daqui a pouco, mas mesmo assim ainda há uma certa sensação de esperança de que é algo domesticado, que são mais do que no caso das flores cortadas. E é assim que a reação das pessoas a esse filhote, por exemplo, tem a ver com controle, abrir mão do controle, porque você pode planejar e exercitar o controle, mas em certas espécies são dominantes e elas vão, as plantas, algumas vão para a esquerda, outras vão para a direita, então você tem que abrir mão do controle. E a mesma coisa com a interação com as pessoas, você tem a mesma coisa acontecendo na natureza, então uma forma de exercitar o controle e também a beleza de abrir mão do controle. E é se você quer servir ou ser servido. Eu fiz esse filhote em 1992, depois da exposição Made in Heaven, então faz parte desse diálogo. Tudo o que eu tirei do barroco e do rococó, e esse diálogo aí que vem desde Platão, que vem na minha faculdade de Belas Artes também, o filhote, o puppy, leva isso a um nível mais elevado. Depois de puppy, eu fiz uma obra chamada Celebration, Celebração. Em Celebration, eu parei de trabalhar com ready-mades, com múltiplos. Tudo parecia um ready-made, mas na realidade não era um ready-made. Isso um pouco antes de 1992, mas em Banality eu ainda tinha alguns ready-mades. Então fiz os balões torcidos, as flores de balões, isso aqui em frente ao Palácio de Versailles. Mas quando eu fiz essa flor de balões, eu queria fazer uma coisa, quando você pensa na flor, ao mesmo tempo, qualquer que seja o seu interesse, qualquer que seja a forma como você olha ela sexualmente, quer seu interesse esteja na maçã ou no pólen, ou se você está interessado nesse caule, ou mesmo na parte de trás, onde tem esse nó apertado, onde tudo é retorcido, de alguma maneira você encontra o seu interesse sexual nessa obra. Isso é um cachorro de balões. Os cachorros de balões são como se fossem cavalos de Troia. Essas peças, quando colocamos as cores na superfície da peça, ela ganha uma vida interior. É como se fosse a escuridão que vem de dentro. Temos o ácido inoxidável espelhado, mas dá uma sensação de profundidade. Então, apesar de ser uma obra alegre, um cachorro, ela também tem essa qualidade equestre. Essa é uma pintura chamada Platão. Durante essa época, meu filho Budway, ele foi sequestrado. Ele foi para outro país. E eu estava tentando fazer obras de arte que funcionassem nesse mundo, que tivesse um vocabulário. Eu estava lidando com coisas que eu achei que eram muito primais. E eu lembro que meu filho, quando eu tive a oportunidade de visitá-lo uma vez, eu fiz ele ficou brincando com massinha. Na realidade, o nome da obra é Play-Doh, é massinha de modelar. E isso é a coisa mais fantástica, onde não há julgamento. Como fazemos esse tipo de julgamento? Sim, é totalmente perfeito nesse tipo de curso da arte objetiva, onde ela te leva através desse reino subjetivo. A remoção do julgamento é tão importante, porque ao remover o julgamento, você remove a ansiedade. A única coisa que o artista pode realmente fazer,
qualquer área que você siga na sua vida, é confiar em si mesmo e seguir os seus interesses. Se você confia em si mesmo e se você segue o seu interesse, automaticamente você externaliza tudo. Se você não tem julgamento, tudo vem à tona. Não há nada que produza ansiedade. Está tudo a seu serviço. Isso é o estado iluminado mais elevado. Dependendo do curso que você toma, isso vem através da remoção do julgamento. Isso é chamado Moon, Lua, e é como se fosse um balão de celebração brilhante. Isso é tulipas, são pequenos balões. Você não vê a parte de trás, mas na série Celebração, havia um agente em Londres chamado Anthony DeFeo. Ele sempre me pediu para que eu fizesse um calendário para a galeria dele, e nunca fazíamos. E uma época disse, Anthony, vou fazer. Então, peguei minha câmera e comecei a tirar fotos dos pequenos cenários. Fiz balões, fiz cachorros, flores. Depois eu pensei assim, nossa, temos toda uma coleção aqui, isso é bom demais para um calendário. E foi aí que foi a base dessa coleção Celebration. Então, tem uma sensação do ano cíclico, aqui como se fosse um símbolo do Dia dos Namorados, ou de um aniversário de casamento. Isso aqui é uma obra que fica pendurada. E há coisas que têm uma alegria intrínseca. Essa é uma pintura da série Celebrations. Isso aqui é de uma série em St. Benedict. É uma montagem, uma colagem de imagens baseados no pop. Tudo isso aqui vieram de comerciais, fotos de revistas, rótulo de produtos, mas eu fiz um desenho em espiral por cima que eu acho que, de alguma forma, dá uma profundidade à obra. E ali tem um Baileys, um licor. Isso é uma pintura chamada Lips, lábios. Lips, mais uma vez, tem a ver com a transcendência do avant-garde. Se pensamos em Man Ray, eu penso também em Dali. Dali diria que se você coloca dois chifres juntos, você tem os dois glúteos. E ali atrás a Mona Lisa vende um comercial de Louis Vuitton, de sapatos de Louis Vuitton. E eu tirei os sapatos e coloquei os cabelos da mulher. E é como se fosse uma parte da Mona Lisa. Isso faz parte do Popeye, chamado Acrobata. E eu voltei a trabalhar com objetos infláveis, em ready-mades em múltiplos. E toda vez que eu visito minha mãe mora na Flórida, eu sempre volto com um novo objeto de arte, uma nova peça que eu quero fazer. E eu fui visitar minha mãe e encontrei essa lagosta. E eu sempre adorei lagostas porque elas me lembram. Havia um artista subjetivo, H.C. Se você olhar a obra dele, ele faz referências toda vez que ele faz desenhos de si mesmo. Ele faz um bigode desenhado nele mesmo e ele faz traz a transcendência de Clark Gable e Hollywood. Então, eu pensei em H.C. Como se fosse um acrobata. Isso aqui é o Popeye, com várias camadas de referência de Roy Lichtenstein, como Popeye, Warhol. Um desenho em prata que eu fiz aqui, no estilo Rauschenberg. O papelão, Dr. Cornyn, ele colecionava figuras de 1700. Isso aqui é uma pintura chamada Elvis. E quando falo sobre H.C. Western, no fundo tem a Dança da Morte de H.C. Western.
e é pintada aqui, e são 6 painéis, na realidade. Eu a virei de ponta cabeça, e fiz como se fosse o acidente de carro de Warhol. Virei de todos os lados possíveis. Então, isso faz referência a HC. Aí temos a lagosta, que faz referência a Dali e Duchamp. E entre isso tudo, temos essa mulher que parece Elvis. Ela parece a Lisa Marie, a filha de Elvis. E vi essa mulher nessa revista para homens. E falei, isso aqui me lembrou Elvis. Esse tipo de transcendência na arte de HC mostra o desejo hollywoodiano, a transcendência que temos em Warhol. E essa mulher e a lagosta simbolizam aí Duchamp e Dali. E temos aí o bigode também na lagosta. Então, acaba tudo isso é sintetizado na Mona Lisa. Isso é chamado Hook. Isso está também nessa exposição em nome dos artistas. Fiz uma escultura de um objeto inflável que está pendurado nesse gancho, é chamado Wrecking Ball, mas isso é uma montagem de diferentes imagens reunidas com uma sensação bastante pop, efêmera. Em Popeye, muitos objetos atravessam outros objetos, e eu vi uma árvore passando através de uma cerca. Eu olhei e falei assim, olha, parece interessante. Eu sempre me lembro ver essa mesma imagem em diferentes lugares. Eu acho interesse essa árvore passando através da cerca, e você olha mais perto e você vê a trama, a deformidade que aconteceu com a árvore, e você mais ou menos perde o seu interesse e fala, na realidade, não é tão interessante quanto eu achei, não é tão agradável. Então, Popeye, as coisas atravessam outras e elas não perdem o seu curso, não perdem seu otimismo, sua direção na vida. Isso aqui é uma centopeia em madeira, também está nessa coleção. Astrid Fernley está na exposição em nome dos artistas. Ela mantém seu curso, uma referência também a Duchamp, a escada do Duchamp. Isso aqui é da série Rock Elvis. É o que a gente chama Trip Hop Elvis. Depois da série Popeye, eu fiz uma série Rock Elvis. Apenas algumas esculturas já foram exibidas. Eu fiz um ditador. E aprendendo sobre como trabalhar com computadores, fiz esculturas nos últimos 7 anos. Foi um momento de aprendizado, desenvolvimento. Comecei a fazer as esculturas e íamos para um lado, para outro. E apenas hoje, de fato, conseguimos fabricar essas esculturas num nível que achamos que é apropriado. Então, todas essas esculturas agora estão começando a sair, mas há uma forma negativa aí, em prata, e é o Led Zeppelin. É o Robert Plant, inclinado assim, Jimmy Page. A guitarra dele está ali também, no fundo, mas estou falando aqui do fundo, em prata. Acredito que aprendi o poder da arte quando eu estava dirigindo, ouvindo Led Zeppelin, o poder da arte, essa sensação. Eu acho que eu aprendi a sentir através de Robert Plant e Page, e eu tenho orgulho disso. É isso que você tira da vida. Tudo está à nossa vida, está à nossa volta, e temos que nos abrir. Isso aqui também é uma pintura de Rock Elvis com uma sensação mais feminina. É chamado Waterfall Dots, ou cascata de pontos. Uma aquarela que foi ampliada, um gesto e um desenho em linha ali, mostrando esse gesto, falando das origens do mundo. Essa é uma escultura chamada Rabbit, o coelho. É uma peça também com balões bastante grande. Está na série Celebrations.
Esse é o piu-piu. Quando eu estava trabalhando com objetos infláveis, flores, coelhos, eu comprei vários balões e tinha o piu-piu. E eu queria fazer algo que fosse um híbrido entre as minhas esculturas da série Celebrations, que eram todas policromadas em uma cor única, e com coelho, que era uma peça única, mas como se fosse a série Popeye, divididos em várias cores, e aí que o piu-piu entra. Isso é uma das minhas últimas pinturas. É chamada Antiquity 1. A série Antiquity, Antiguidade, lida com esse tipo de narrativa biológica da qual eu estava me referindo um pouco antes. O fundo eu encontrei na rua há 30 anos. É uma pequena pintura muito poderosa, em referência a Courbet, claro. Eu perdi o nome do artista, mas todo mundo pode pintar uma paisagem assim. E as pessoas... Afrodite quer dizer espuma dos mares. E é uma imagem de Afrodite com seu filho, Eros, e uma caneta, um pincel. Eu adoro esse tipo de interação, esse diálogo que acontece aí. Mas também há outras imagens de Afrodite com seu filho, Eros, que eu incorporei em outras, nessa série Antiquity. E há uma linha aí dividindo o espaço entre a mãe e o filho. Temos pássaros, água e tudo. E isso é um desenho do arquétipo de uma mulher, a mãe natureza. Se pensarmos no filho, aí e as nuvens como objetos representando uma sexualidade. Então, em termos da minha obra, isso tudo me trouxe até aqui. Desculpe se eu falei muito, mas eu queria discutir certas áreas da minha obra e da vida. E agora eu queria passar a palavra para outra pessoa, mas queria dar uma visão geral a vocês de minha obra. A principal informação que eu estou tentando comunicar através da minha obra é que, sim, eu tento experimentar a transcendência na vida, de acordo com as minhas próprias possibilidades de fazer as coisas. E é isso que os artistas fazem. Mas acho que a arte é um ato de generosidade. E tem tudo a ver com o espectador, as suas possibilidades. Quando olhamos para a arte, quando observamos a arte vai embora com você. Ela está sempre com você, ela não está no objeto. E temos tremendas oportunidades para estarmos abertos aí a aceitar o nosso próprio ambiente, aceitar o externo e o interno, e a remoção do julgamento. Um objetivo maior da aceitação dos outros. A aceitação dos outros, eu acho que elimina qualquer ansiedade. E se tivermos essa visão da transcendência real, do que podemos alcançar, do que podemos fazer na vida, sim, é maravilhoso fazer hoje, fazer agora, antes de morrermos. E talvez naquele último respiração, pensar, agora sim está tão claro tudo que eu poderia ter feito. Enfim, evitar isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Mena, eu sou editora da Ilustrada, da Folha de São Paulo. Em nome da Folha de São Paulo, do Universo Online, da Bienal de São Paulo e do Auditório Ibirapuera, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa tarde. E agora, após a palestra do Sr. Jeff Koons, nós vamos dar início à sabatina. Os entrevistadores da tarde de hoje são Fábio Cipriano, professor da PUC e crítico de arte da Ilustrada; Lisete Lanhado, professora de arte da Faculdade Santa Marcelina, crítica e curadora da 27ª Bienal de São Paulo; e Daniel Benevides,
blogueiro do UOL Entretenimento e coordenador de comunicação da editora Kozak Naif. A plateia do auditório pode participar da sabatina, redigindo perguntas que serão encaminhadas ao palco. A entrevista com Jeff Koons também está sendo transmitida ao vivo pelo UOL e no perfil do UOL no Facebook. Os internautas podem enviar questões via Facebook e Twitter com a hashtag SabatinaFolhaUOL. Sr. Koons, boa tarde. O senhor tem sido identificado como dentro de um grupo de artistas conhecidos como superartistas, cujas produções e obras alcançam dezenas de milhares de dólares em leilões em Londres e Nova York, e cuja produção dessas obras ocorre num sistema semelhante a uma fábrica, a mesma criada e divulgada por Andy Warhol. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o funcionamento do seu ateliê, qual é o organograma, quantas pessoas trabalham ali, e como é o seu gerenciamento da atividade de todas essas pessoas que trabalham com você? Na realidade, há certas percepções. As pessoas acham que o estúdio funcionasse como uma fábrica, mas na realidade é um pouco diferente, é um pouco mais romântico, seguindo a tradição de talvez um estúdio da Renascença, não uma fábrica. Eu faço cerca de 60 pinturas por ano e 10 esculturas por ano. Portanto, a produção não é alta, mas há essa percepção, devido à natureza, talvez, do tipo da aparência final da imagem, mas não tem uma produção em massa. E a respeito de ser um desses artistas afortunados, desse grupo de artistas que são expostos, exibidos internacionalmente, eu quero dizer que a única coisa que eu queria era participar. E se eu pensar nos meus amigos, quando a gente saiu da faculdade, jovens artistas em Nova York, todos falavam, sim, queremos estar em fazer parte de exposições, queremos ter diálogos, queremos surtir um efeito no mundo, mas vagarosamente as pessoas foram saindo de cena. Na realidade, descobriram que de fato não queriam participar. Não é que eu ou outras pessoas que fazem parte desse grupo sejamos mais especiais. Não, não somos. Somos apenas artistas, como todos os outros, mas queríamos participar. E quando alguém joga a bola, a gente pega e quer continuar, quer sair jogando. Eu gostaria de seguir falando sobre o seu trabalho com esse grupo de pessoas, porque existe uma crítica bastante grande por certos setores em relação à arte contemporânea, que o artista, ao não colocar a mão na obra, ao não participar do processo, ele estaria, de certa maneira, abdicando da criação e terceirizando isso, de certa maneira. Quer dizer, isso é uma crítica que se faz. Eu queria que o senhor falasse, então, sobre como o senhor vê o processo de criação dentro da arte contemporânea e como o senhor vê essa parte que cabe aos seus auxiliares dentro do seu ateliê. Tudo que você acaba de falar sobre esse tipo de tensão da criação são coisas que, a respeito das quais eu penso todos os dias. A beleza, esse senso de transcendência tem a ver com estar em contato físico com alguma coisa. Você pode fazer gestos na vida também sem fisicamente realizá-los. Podem ser gestos intelectuais ou podem ser algo que sejam grandiosos o suficiente para ainda assim trazerem esse senso de transcendência. Mas essa tensão aí, se o seu ser físico tem que estar realmente envolvido, eu sempre penso nisso. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei numa fábrica durante as férias da faculdade. E eu me lembro que eu machuquei a minha mão, eu levei 3 pontos, não foi sério.
E talvez quando você ficar mais velho, talvez você tenha um pouco mais de cuidado. É uma forma as pessoas, assim como Matisse conseguiu fazer coisas maravilhosas, simplesmente lidando com plantas do chão, por exemplo. Eu tenho essa sensação da remoção do próprio ser. E eu adoro a obra de Picasso, eu gosto dessa transcendência intuitiva que acontece através da simples manipulação das coisas. Há um diálogo, uma forma de gesto aí com o qual eu me envolvo, que eu sinto que eu tenho controle sobre todo o processo. São os meus assistentes. E eu trabalho com cerca de 200 pessoas. Talvez no estúdio tenham 175 pessoas hoje trabalhando. Mas é como se você dissesse ao seu dedo o que ele deve fazer, porque todos estão tentando chegar ao mesmo objetivo através da minha visão. E eu mostro a eles como ver exatamente o que eles devem alcançar. Isso é minha responsabilidade. É como se você estivesse usando seus próprios dedos. A mente não faz o gesto, a mente não faz isso. Mas ela sabe se algo está errado, se não está ocorrendo a transcendência. Acho que devemos voltar para essa questão, talvez, do mercado. Tem também uma outra palavra que é muito associada ao seu trabalho, que é a pornografia, né? E a definição da pornografia não é necessariamente negativa, eu acho. Assim como para uma autora como Susan Sontag, a pornografia pode chegar, inclusive, até a substituir a vida, né? Agora, se a gente pensar na definição da arte, até como o senhor trouxe aqui, como uma verdade transcendental, a arte leva para uma experiência estética e ela é uma sublimação. Já a pornografia seria da ordem da excitação. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco que tipo de relação se estabelece entre pornografia e estética no seu trabalho. Eu adoro a arte de Manet, adoro a arte de Boucher, Fragonard, a Vênus de Willendorf. Adoro a poesia, adoro a sensualidade, aprecio a vida, aprecio a ideia da procriação. Portanto, acho que a arte é um veículo que ajuda a comunicar quais são os nossos potenciais e como podemos vivê-los na sua melhor forma, como podemos viver a melhor vida possível. Pornografia, sim, ela tem a excitação na sua definição, mas há várias coisas que podem te trazer excitação. Você pode andar numa montanha-russa, isso vai te trazer excitação. Mas há um interesse aí ao se interessar nos atos de procriação, ter qualquer interesse no corpo ou experiências com o corpo, eu não acho que isso seja necessariamente pornografia. A arte lida com experiências elevadas. A arte lida com o estímulo visual de certas reações químicas. E olhamos para certas imagens. Quando você olha para a cor vermelha, algo acontece fisicamente que não acontece quando você olha para o verde. É diferente. Ela comunica num nível mais profundo. E é assim que o nosso corpo funciona. Eles reagem à excitação, reagem ao perigo, reagem de formas diferentes. E são áreas, por exemplo, o Berman Policeman, que eu estava mostrando, como a arte usa esse vocabulário, não quer dizer que a gente não tem aí uma base moral para trabalhar com isso. Não, a gente não simplesmente mostra isso, simplesmente pelo estímulo, pela
excitação. O estímulo e a excitação são maravilhosos. E, graças a Deus, existem. Acordar e estar excitado a respeito de alguma coisa. Muitos críticos comentaram, até com uma certa agressividade, comentando sobre a sua obra como sendo uma obra cheia de cinismo, né, e um certo oportunismo também. E, ouvindo o senhor falar e explicando a sua obra, o senhor fala em conseguir com a arte terminar com a ansiedade e em tornar a arte algo democrático, que qualquer pessoa possa ter uma relação com ela. Fala em arte como generosidade, quer dizer, é exatamente o oposto do que muitos críticos falaram ao longo da sua carreira. E eu incluo aí grandes críticos como Robert Hughes e outros mais. O que eu queria saber é se... Então, o que tem de verdade nessa crítica? Eu acho que, pelo visto, muito pouco, mas eu queria saber se o senhor vê a arte como uma missão, se é uma missão na vida, se ela tem essa função. Eu tenho para mim mesmo esse senso de missão na minha interação, na minha missão do meu trabalho. Eu tento me tornar tão vasto e profundo quanto eu puder na minha obra, uma relação vasta e profunda, o máximo que eu puder desenvolver algo, levar algo até um certo ponto. Esse interesse é mais baseado, então, no interesse humano e filosófico. Se eu posso fazer algo com a minha própria obra, claro, as pessoas também podem fazer coisas com suas próprias vidas. E eu estou pulando aí para outros pontos. Há sempre uma sensação aí do tempo, de algo que se encaixa no todo e interagindo com o seu ambiente de uma forma positiva. Eu era corretor da Bolsa. A ideia de trabalhar em Wall Street e ser artista, isso, sim, é um negócio muito comercial, aí essa sensação de não haver valor estético, não tem nenhum produto, não tem base filosófica. Isso, sim, é um trabalho comercial. E as pessoas tentam fazer com que os artistas se encaixem em certos cenários. Eu acho que minha obra fala por si. Eu acho que eu sou um artista romântico. Acredito na arte. Acho que o que os artistas fazem é o que todos fazem nas suas vidas diariamente. Penso muito em como melhorar como artista, o que eu posso fazer para ter um trabalho melhor. Já falei sobre isso alguns minutos atrás. Independentemente da área da vida com qual estamos envolvidos, a única coisa que podemos fazer é confiar em si próprios e ter autoaceitação. Se você se aceita e se você confia em si próprio, a próxima coisa que você pode fazer é seguir os seus interesses, ir atrás. Confiar em si mesmo, ir atrás dos seus interesses, se focar nesses pontos de interesse, você chega a um lugar muito metafísico, a um local de conexão. Isso te permite se conectar na mesma forma como voltar atrás no tempo e ir adiante para o futuro. Quando eu era um artista jovem, qualquer artista vai falar isso. Quando você começa a se focar na sua obra, você começa a viajar no tempo, você começa a ver as coisas no tempo e fala assim, eu estava pensando nisso há 6 meses atrás. E você foca-se nos seus interesses e você começa a pensar, eu estava pensando nisso há 5 anos. Eu espero ter respondido a sua pergunta.
Eu só queria lembrar que as pessoas, quando chegaram, receberam um bloquinho e elas podem fazer perguntas e levantar os papéis, que tem moças dos dois lados do auditório que podem colher essas perguntas e trazer para o palco para a gente fazer para o Jeff Koons. E também na internet, perguntas podem ser feitas a ele via Twitter e Facebook pela hashtag SabatinaFolhaUOL. Tem uma pergunta aqui que já foi feita por um internauta. Is there any problem with the... Is it broken? Okay, so... Está funcionando? Just please check if it's working. Is it working there? Yes? 1 second. Yes? Yes. Está funcionando? Yes. Okay. Great. Um internauta fez uma pergunta via Twitter e eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com essa, na verdade. Em 1990, a série Made in Heaven foi atacada e destruída na Bienal de Veneza. E em 1991, novas obras da série, quando foram expostas em Nova York, ensejaram críticas de sensacionalismo, exibicionismo e pornografia. Então, eu gostaria de saber como o senhor avalia esse episódio de Veneza, da destruição das obras que foram expostas lá. O que o senhor acha que mudou na percepção dessas obras de lá para cá? E um internauta, Yuri Catelli, pergunta, diz que foi desenvolvido um videogame em que o jogador destrói as suas obras com uma bazuca. O que o senhor acha desse tipo de manifestação? Acho uma pena quando uma obra é destruída. Tudo já está fadado à destruição. A vida é curta. As coisas têm a sua vida própria. E acelerar essa destruição é uma pena. Me lembro que, ao mesmo tempo que o artista que destruiu minha obra na Bienal também destruiu um Rosencrantz e um Rain Lichtenstein. Então, é uma pena. Destruir qualquer bem pessoal de outro, não acredito nisso. E a respeito da percepção aí sobre a Made in Heaven, sobre essa série, certas obras que acredito que são imagens fortes, são pinturas que funcionam, que podem ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, a ter uma sensação maior de segurança, uma autoaceitação e ter uma base melhor para se desenvolver depois de ver aquilo em termos de autoaceitação, sim. E como artista tem uma plataforma muito maior hoje, coisas há muitas imagens das quais eu tenho muito orgulho e que eu acho que funcionam muito bem como obras, tenho orgulho delas. Então, eu, às vezes, eu mudo minha opinião sobre certos aspectos. Não sei se faria as obras exatamente da mesma forma, mas o que eu estava tentando comunicar era uma coisa muito pura. E não é diferente de um Boucher, de um Fragonard. Se analisarmos grandes obras na história da arte, a maior parte das coisas que a gente olha como é lindo, olha o teto como é lindo, e todo mundo, as pessoas não tinham problemas, estão todas, a nudez ali, as pessoas não têm problema com o corpo das pessoas, o corpo é bonito, esse é o nosso lugar na natureza, a gente não precisa pintar folhas acima do corpo para poder aceitar. Então, essa série Made in Heaven funciona ao mostrar a beleza do corpo. Eu vou retomar um pouco a questão que o Daniel falou sobre a leitura do seu trabalho. It may be on their end. Eu vou retomar. I think it's on their end because
It's the same thing. It's not working then. Agora está funcionando. Sim? Está funcionando, será? Now. Ok. Brilliant. That's much better. Então, eu vou retomar um pouco o pensamento do Daniel em relação à leitura que o senhor passou da sua obra aqui, que também me surpreendeu um pouco, de certa maneira. Nós temos no Brasil uma tradição que é muito vinculada a uma artista chamada Lygia Clark, que vê a arte como algo terapêutico, que transforma a sensibilidade do espectador, que pode mudar, que pode melhorar a vida das pessoas, que pode transformar a vida das pessoas. E da maneira como o senhor mostrou o seu trabalho, eu fiquei com duas impressões. Uma, primeiro, é um trabalho muito feliz. Ele tem uma característica de estar alegre. E a outra, que foi o que o Daniel retomou também, que o senhor dizia que removendo o juízo, a gente elimina a ansiedade. E isso me aproxima um pouco, que é a minha pergunta, que eu queria que o senhor falasse um pouco, que isso me parece que se aproxima um pouco da autoajuda. Então, se dentro da arte, o senhor se aproximaria mais dessa leitura terapêutica, digamos assim, da Lygia Clark, ou se o senhor pensa também que a arte ela tem um caráter de autoajuda? Miss Clark, I don't know exactly, Lygia Clark, eu não conheço exatamente a posição dela sobre a arte como algo terapêutico, mas absolutamente sim, eu concordo que a arte é terapêutica e ela é autoajuda também. Cada momento da vida da pessoa é um momento de autoajuda. Como criar uma vida melhor para você mesmo, para a sua família, para a sua comunidade. Eu não sei quando isso, até onde vai isso e se devemos de tentar evitar. Acredito que sim. Sim. Eu acho que a arte tanto é terapêutica no sentido em que no sentido de se é sim sobre ajudar as pessoas, se é educativa, sim. Se podemos botar as pessoas em contato com coisas em que elas não teriam contato normalmente, sim. Se isso é uma forma de terapia, se é uma autoajuda, não sei, porque os artistas estão sempre tentando ter uma intensidade maior, uns sentimentos mais fortes e querem continuar a ir adiante. Mas sim, há um aspecto terapêutico aí. Eu estou na mesma linha. I continue em português. Seguindo um pouco, então, o espírito dessa sabatina, eu também estou surpreendida com uma certa generosidade da sua apresentação e as críticas que estamos acostumados a ler em relação ao seu trabalho, que é extremamente violento. E eu sempre entendi o seu trabalho dentro da chave, digamos, da ironia. Então, quando a gente pensa em figuras como Duchamp ou como Andy Warhol, ou como a fábrica do Andy Warhol, por exemplo, e como quando eu penso no Jeff Koons, eu penso numa linhagem irônica. E, no entanto, a sua apresentação ela é quase doce. Ela surpreende porque, no calibre, se a gente colocasse o senhor junto com esses artistas desse calibre, seria muito difícil encontrar a mesma carga de ironia. Pelo contrário, parece quase infantil. Assim, o universo pop já é infantil e a mensagem também parece infantil. E eu fiquei me perguntando se nós, críticos, temos, de fato, essa grande distância em relação ao artista, mas isso é uma outra questão. Eu gostaria de saber como o senhor gostaria de ser lembrado, então, já que a sua apresentação começa com o impacto que os grandes artistas tiveram na sua vida, e eu não consigo mais, então, pensar no Jeff Koons e lembrar do Jeff Koons
como figura irônica por excelência. Então, eu gostaria de saber se daqui a 100 anos, que imagem o senhor tem, assim, de como o senhor será lembrado pelas novas gerações. Acho que a linguagem é um veículo muito importante, uma ferramenta importante. E a palavra ironia tem vários significados diferentes para pessoas diferentes. Então, não sei como você define ironia. Isso é uma coisa. Eu posso definir, então? Ela pergunta. Vamos trabalhar com a definição da ironia como aquilo que dizemos, mas que não corresponde àquilo que queremos dizer. Então, eu tenho a sensação que eu posso ouvir a sua apresentação e não acreditar naquilo que foi dito como um ato genuíno de sinceridade em relação às verdades transcendentais e a todos os valores. Eu acho que isso é ser irônico, é falar de generosidade quando eu não consigo ver onde está a generosidade do trabalho. Isso é ironia, é dizer alguma coisa e o trabalho dizer outra coisa. Okay, so I don't think of irony that way. Eu não penso na ironia dessa forma. E eu sempre penso muito sobre a ironia. Eu acho que, para mim, ironia é ser capaz de olhar para as coisas de um ponto de vista diferente. Você pode olhar para algo de um ponto de vista ou de outro. Mas eu não acho que a ironia tenha que ter exatamente essa conotação negativa. E eu, na realidade, não dou nenhuma conotação negativa à ironia. Eu não sou um artista irônico. Se há alguma ironia do jeito que você está a definindo, eu não sei. Sim, de acordo com a minha definição, sim, há ironia na minha obra, porque há vários pontos de vista, mas não há esse tom negativo, esse cinismo e essas camadas mais negativas que você mencionou. Para mim, seria uma qualidade, ela disse. Essa seria a qualidade. Talvez seja uma qualidade, mas não é a qualidade da minha obra. Se você acha que minha obra é simples, filosoficamente, o que é melhor que isso? O que seria melhor? Encontrar negatividade em alguma coisa ou achar uma coisa simples? Ajudar a sua comunidade, não ajudar, ajudar a si próprio, não ajudar? Dentro das minhas limitações, das minhas capacidades limitadas de compartilhar a minha experiência de como viver a vida, tentar fazer algo a um nível objetivo, é exatamente isso que eu faço. Dentro das minhas capacidades, eu quero transcendê-las, transcender as minhas capacidades para me tornar o que eu posso me tornar. E quero compartilhar essa transcendência, porque para as outras pessoas também é importante se tornar o que elas podem se tornar. E isso é a minha obra. Se eu quero estar dentro dessa definição de artista irônico, não, absolutamente não. Não tenho interesse nenhum nisso. Na verdade, é curioso até o senhor não se considerar irônico quando até alguns dos artistas que foram muito influenciados pela sua obra são terrivelmente irônicos, como acho que o Damien Hirst, por exemplo. É só uma pequena observação. O que eu queria dizer, eu já esqueci. Então eu vou emendar aqui com uma pergunta. Não, tudo bem. A questão é a seguinte, o senhor falou em máquina do tempo. Eu queria saber, um pouco como a Lisete falou, se o senhor acha que a sua obra
daqui a bastante tempo, vai ser vista pelas pessoas como uma obra autêntica, uma obra-prima, da mesma forma como o Poussin, por exemplo, que eu sei que o senhor admira, é visto hoje? You know, I could not go there. Eu não consigo dizer isso, eu não consigo nem tentar imaginar isso. As coisas mudam, a forma como as pessoas veem o mundo, as necessidades mudam. O que o artista pode fazer é ter tantas polaridades quanto for possível em sua obra, e isso torna a obra mais tridimensional, imita mais a vida, aumenta a probabilidade da sobrevivência do trabalho. Mas quando eu estava falando aí sobre a viagem no tempo, eu estava tentando falar sobre a forma como nós nos conectamos, como nós, seres humanos, nos conectamos a um vocabulário mais objetivo, que é compartilhado na história humana. Se as pessoas se focam nas coisas e as coisas se tornam metafísicas. Eu dei um exemplo aqui sobre a viagem no tempo, mas se eu me foco realmente em algo, eu ando na rua e todo mundo vai notar. Todo mundo me parece familiar, perdão. Todos parecem familiar. Há uma sensação de conexão aí, você se conecta com a energia das pessoas, as coisas que nos unem. É um vocabulário objetivo da espécie. E essa é a minha experiência, essa é uma experiência metafísica. E é assim que a arte funciona. Estou usando o termo arte aí. Se alguém é dentista e se foca num trabalho de canal dentário, a pessoa fica completamente obcecada e fica focado ali no canal, de fazer o canal no dente. Eu tenho certeza que essa experiência também é metafísica. Talvez a pessoa ande na rua e ela não vai achar que as pessoas são familiares. A experiência é muito objetiva da vida, do mundo exterior. Vou juntar novamente uma pergunta minha com uma pergunta de um internauta. Houve rumores, o senhor pode até confirmar aqui, de que o senhor esteve inclinado a processar uma loja de design que criou aparadores de livros que imitavam os seus balloon dogs. Suas obras, no entanto, também são apropriações de imagens da indústria do entretenimento e da cultura de massa. Qual é a sua ideia sobre as noções de direito de imagem, de direito autoral nos dias de hoje? Elas fazem sentido para você? E o internauta pergunta, Jeff, comente sobre o processo que Art Rogers moveu contra você. Por que a obra Puppies não foi uma cópia do Postal? Essa ideia de direitos autorais e a liberdade do vocabulário, a liberdade de pronunciar certas palavras, como nós estamos aqui fazendo nesse momento, isso se aplica às imagens também. Há aspectos da liberdade que são importantes. É importante que possamos articular esse vocabulário. A minha posição sobre direitos autorais, sobre copyright, se eu achasse que eu deveria obter permissão para usar algo, eu simplesmente faria isso, e eu sempre faço. O caso de Art Rogers, por exemplo, eu não acredito que naquele ponto, meu entendimento sobre das leis de direitos autorais, eu não achei que havia motivo para entrar em contato com o Art Rogers. Posso transformar imagens de cachorros em peças de madeira, em peças coloridas. Eu posso transformar isso num tipo de escultura oriental, com flores na cabeça. Por exemplo, empresas
bebidas alcoólicas, por exemplo. Quando eu uso, eu entro em contato com eles. E nunca tive problema. Old Granddad é o nome da bebida. Eu pedi a licença para usar a bebida deles, ou a garrafa, e eles não deram a permissão. Mas das outras vezes eu obtive a permissão. E em termos dos cachorros de balão, dos Balloon Dogs, e eu não processei eles. Tentei estabelecer um diálogo sobre isso. Eles estavam colocados em lojas de museus. E ele falou assim, essa é uma peça do Jeff. E eu tive essa experiência na Espanha, com o meu puppy, com o meu cachorro. E havia vários cachorros vendidos na internet e como se fossem meus, assinados por mim. E eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz essas edições. E esse é o único tipo de diálogo que aconteceu, na realidade. Então, você acredita, obviamente, nesse tipo de direito autoral. Eu acredito que é importante ser capaz de manter um diálogo. Acho que as pessoas deveriam tentar fazer valer seus direitos, sim, e tornar isso assim uma coisa acessível também. Por que evitar que as pessoas usem algo no seu vocabulário? Se algo não é ameaçador na sua área, se algo não te ameaça, de volta a Art Rogers, tem algo que faz com que a arte funcione em termos de escultura, é feito numa série de 3, é vendido para coleções. Isso não é um postcard, um cartão postal, você não vai pagar 50 centavos por algo assim. Então, uma certa lógica que tem que entrar na equação. E é uma área complicada. Não é tudo branco e preto. Então, é importante que o artista seja capaz de tentar, sim, defender seus direitos, continuando a articular seu vocabulário e tem a liberdade para fazer isso. I have another question, which I should ask in Portuguese, if you don't mind putting the headphones. O senhor já trabalhou em Wall Street como corretor de ações e de commodities. O senhor falou agora rapidamente sobre o quanto essa atividade e a atividade artística são diferentes. Eu gostaria que o senhor fizesse um pouco o movimento contrário, falasse um pouco sobre a diferença entre vender ações e vender artes e de que maneira o senhor avalia o mercado de arte como commodity no momento de crise global, de recessão econômica e as obras de arte alcançando valores recorde. Eu fui educado para depender apenas de mim mesmo. Quando eu era criança, eu ia de porta em porta vendendo doces, papel de embalagem de presente, laços, fitas. E para mim, era uma coisa que influenciou minha vida, porque, em primeiro lugar, eu ganhei essa sensação de que eu podia depender apenas de mim mesmo, mas o mais importante é a sua atitude interior com as pessoas. Quando você vai à casa de alguém e bate a porta, você nunca sabe quem vai abrir, como a pessoa vai se parecer, quem vai sair, qual é o interior da casa, como é a casa. E há esse ato, então, de aceitação e de comunicação, de ter um diálogo com alguém, onde os dois têm suas necessidades. Eu tenho um produto, eles talvez tenham interesse no produto. Então, é esse ato de aceitação e de interação com as pessoas. A diferença, quando eu era corretor, isso era como eu ganhava a vida para conseguir pagar pela minha carreira artística. Era uma forma de vendas aí. Era um veículo para eu fazer minha arte, mas com a arte, moralmente, eu apoio a minha obra 100%. Eu dou tudo para o meu trabalho. Eu tento criar um objeto o mais perfeito possível, uma imagem a mais perfeita possível. E eu sei que vai haver falhas, não é perfeito. Eu gostaria de ser melhor. Não há um objeto, uma imagem
que sustente essa ideia de perfeição, nem que seja por 10 minutos, mas eu faço o meu melhor. Eu me foco, eu edito o meu trabalho e tento fazer algo que eu possa apoiar. Faz parte do meu legado. Eu não penso em mim, eu penso na minha família, nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos e nos filhos deles, porque são eles que vão ter que viver com o meu legado e não eu. Eu tenho. Nós recebemos um dossiê para participar aqui da sabatina com várias entrevistas que o senhor deu ao longo do tempo, algumas inclusive aqui para a própria Folha. E tem uma que é muito curiosa, que foi feita em Nova York, quando o senhor organizou Made in Heaven. E nessa entrevista o senhor diz que aquela era a melhor exposição de arte contemporânea. Eu queria saber se o senhor continua achando que Made in Heaven é a melhor exposição de arte contemporânea, ou o que exatamente o senhor quis dizer em relação a Made in Heaven como a melhor exposição de arte contemporânea? Eu não sei exatamente qual é o conteúdo dessa entrevista, onde isso foi dito, quando, como. Se eu estava falando apenas da minha obra, naquela época, certamente eu achava que era a melhor obra, que o melhor trabalho que eu podia fazer, senão não teria feito. Quando a gente quando eu olho para o meu trabalho, eu tenho orgulho dele. Então, não sei, eu não conheço o contexto. Não sei se eu estava promovendo minha exposição. Sim, claro, eu estava. Será que eu sou um artista melhor hoje? Espero que sim. Tem uma pergunta aqui da audiência sobre os materiais que o senhor utiliza. Madeira, porcelana, aço inoxidável. Qual que é a importância da seleção do material correto para o desenvolvimento de uma obra de arte e de que maneira o senhor participa ativamente da escolha desses materiais? Eu acho que você tem que ouvir as coisas de uma forma muito intuitiva. Se você tem uma ideia de que há um certo material que é mais apropriado para a execução e da comunicação da ideia mais pura, agora eu estou trabalhando em novas esculturas de bailarinas, mas essas bailarinas são como se fossem afrodites. Então, eu estou esculpindo-as em mármore, porque é um material profundo, um material que vem de dentro da terra, que está envolvido com a natureza, criado pela natureza. Então, a escala também acaba se apresentando através da ideia. Antes eu falei sobre o uso da madeira, por causa da sua implicação espiritual, a porcelana, por causa de sua história, de ser um material real, nobre, mas também é um material sexual. Ela tem uma tensão, ela encolhe 19% no forno, então ela tem uma tensão. Outra pergunta do Fábio Torres, que está na plateia. Ele quer saber qual a importância para o senhor dos críticos de arte, se a maioria parece não saber do que está falando, diz o Fábio, haja vista reconhecida a distância entre os discursos deles e o dos artistas. Quer dizer, como o senhor avalia a distância entre o discurso dos críticos de arte e o que o senhor fala sobre o seu próprio trabalho? Você pode experimentar uma coisa e as pessoas podem experimentar a mesma coisa e ver a mesma coisa e podem interpretar de uma forma completamente diferente. Isso é um aspecto. Tem a ver com como as pessoas usam as coisas. A arte pode dar poder ou tirar poder da pessoa. É como se fossem diferentes partidos políticos. A arte é usada de formas diferentes pelas pessoas.
Quando uma área ganha poder, outra perde. As pessoas gostam de dizer às outras, olha, você precisa saber isso. Você tem que ter essa educação aqui para poder entender isso. Ao invés de dizer, olha, a sua educação é perfeita, você não precisa mais do que isso. Se você quer experimentar algo e escolher algo de acordo com o seu próprio julgamento, seu próprio discernimento. A arte é um veículo, ela não é importante em si. O que é importante é a nossa vida interior, a vida de cada indivíduo. Essa é a arte, esse é o florescimento, a energia, esse é o discurso. Essas coisas. Você não precisa uma formação, uma educação. Você não precisa. Não há nada que você tenha que ter para entrar nesse jogo. É a última pergunta. Olha, terminando, acabou, então, mas ouvindo o senhor, a gente tem realmente a sensação de ouvir um pintor virtuoso, que tem uma habilidade da mão, que pinta as coisas, escolhe a cor. E, no entanto, e não é um crítico que diz isso, na internet a gente tem uma série de depoimentos de seus assistentes com um pequeno croquis que lhes permite copiar exatamente uma instrução que o senhor deixou, e isso é feito por outras pessoas. Para mim, é um entendimento claro de que há uma crítica à questão da autoria. Então, eu volto a insistir nessa questão. Gostaria de compreender como o senhor defende a questão da habilidade, do virtuosismo do pintor e, ao mesmo tempo, tem uma equipe de 200 pessoas executando essas obras. Qual a ligação entre uma coisa e outra? Once you have vision, you Se can você achieve tem anything. uma visão, você pode alcançar qualquer coisa. Se você não tem a visão, You don't know what you want to do. você não sabe o que quer fazer. So, I have a vision Eu of what I tenho uma want to visão do. do que quero fazer. And I lay out E eu systems that are estabeleço very sistemas precise, que how são that muito can be precisos de executed como isso pode to ser be executado exactly the way I want. para se tornar And that's my exatamente da forma responsibility. That's que eu quero my que fique. gesture. Essa é a minha responsabilidade, esse é o meu My gesto. gesture, even though O meu I gesto, can paint and draw, mesmo and que eu sometimes possa I haven't for a while. desenhar, I repintar, put some marks tem on algum my tempo painting que eu and paint não an pinto. area Eu under ponho really marcas rough circumstances. e às vezes em circunstâncias de pressa. Mas a última vez que eu realmente pintei tem cerca de uma década, porque o meu gesto é a visão maior. Apesar disso, eu não deixo nenhuma pintura deixar o estúdio se ela não se parecer exatamente como eu a faria. E esse é o gesto. Esse é o trabalho. It would be like the chairman of the board. Seria como se o presidente do conselho de uma empresa, ou Deus, ser responsável. Você tem que ver cada marca, senão a folha não pode deixar a árvore. Você tem que ver, ou se o presidente do conselho de uma grande empresa, é como se ele tivesse que assinar todas as cartas, uma carta que ele já ditou, que já passou pelos olhos dele. Será que ele tem que assinar cada carta que vai para cada assinatura, para cada acionista? Tem que haver uma aceitação ali de que a essência do que ele quer está na carta, mas você não precisa amarrar esse gesto, desde que esse gesto tenha sido feito e que alguém seja responsável pelo gesto. E eu me responsabilizo por cada obra que deixa meu estúdio, por como a coisa funciona, como ela é definida
Novamente, em nome da Folha de São Paulo, do Universo Online, da Fundação Bienal e do Auditório Ibirapuera, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrá-los que amanhã, às 19 horas, haverá uma palestra do Tom Sachs e do Nate Lohman no Auditório do Porão das Artes, aqui no pavilhão da Bienal. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigada ao Jeff Koons, obviamente.